Muita paz e muita luz. Nós vamos falar hoje aqui sobre uma questão interessante que é o livre-arbítrio. Era uma vez uma mulher que vivia em um relacionamento já de 20 anos, com filhos, tudo certinho, casou no papel, comunhão de bens lá, total de bens, tal. E conheceu uma outra pessoa, o casamento dela ela já não sentia mais nada sexualmente pelo marido. Esfriou, faz parte. Provavelmente casou também de certa forma, sabe aquele impulso para sair de casa, e casou praticamente se não com o primeiro namorado, com o primeiro que lhe tirou a virgindade. Então casou com aquele mesmo, então aquilo era tudo muito novo, só que chegou uma hora que esfriou. Esfriou, como acontece com 90% das mulheres que casam com o autor da sua primeira experiência, o coautor da sua primeira experiência sexual, ou seja, o seu primeiro homem, digamos assim. 90% esfria a partir de 10 anos. Então, ela conheceu, passou a se sentir viva, passou a sentir que a vida valia a pena a partir daquele caso extraconjugal e entrou com pedido de divórcio. Quando estava para ir na audiência do divórcio, procurou o monge e o monge escutou ela dizer que não sabia se era aquilo mesmo que ela queria. Ela não queria mais estar casada com aquele homem, mas sentia muita culpa. Na cabeça dela, os filhos a julgavam, embora nunca tenham dito uma palavra se condenava a atitude dela ou não. Ela, por conta própria, passou a acreditar que os filhos a estavam julgando, embora eles tratassem ela com o mesmo respeito de sempre e nunca sequer comentaram sobre o divórcio. Talvez esse silêncio deles a torturasse. O marido, embora nunca tenha aceitado o divórcio, viu que não tinha mais jeito, então estava tudo certo para comparecer à audiência. Ela não estava morando com o seu novo amor. Cada um tinha sua casa separada e combinaram de ser assim. Ela não largou o marido para morar com o outro. Ele continuou morando na casa dele e ela alugou uma casa para morar. Foi morar num outro lugar. E o plano, segundo ela, era esse mesmo. Mesmo depois dela separada no papel, o namorado continuar tendo a casa dele e ela a casa dela. Ok. E ela estava incerta se ia no dia da audiência ou não ia. Então o monge disse: se você começou, você tem que concluir esse ciclo. Porque isso faz parte de um processo de autossabotagem. A mesma autossabotagem que lhe impedia de sair desse relacionamento, que já estava ficando tóxico. Tudo aquilo que não traz felicidade, por mais que esteja bem, se respeite, tenha relação sexual semanal, saia para fazer compra juntos e não briguem, é tóxico. Se não está fazendo bem, 100% bem, é tóxico. Ah, eu não concordo, quer dizer que se tiver 99% bem e 1% ruim, é tóxico. Está caminhando para o tóxico, mas dificilmente o relacionamento está só 1% ruim. Quando chega esse ponto de dizer, esfriei com ele, não sinto mais nada por ele, a ponto, muitas vezes, tem mulheres falar que eu sou tão frígida com o meu marido que as relações me causam dor ao invés de prazer. Dor física ao invés de prazer. Tamanho o desconforto de ter que ter relações com aquele homem. Mas você dá super bem, só não sente mais nada. Então, é tóxico. Ter que ir para a cama com a pessoa, por mais que você já durma com ela, mas você não quer mais ter relações com ela, você não quer mais viver com ela, você sente que aquele relacionamento não é mais para você. E continuar vivendo assim é tóxico. Entendeu? Então veja bem. O monge disse, bom,
muito provavelmente você não está sabendo lidar com essa neurose obsessiva. Você tem uma obsessão por ser livre, por viver algo que você sente que está lá dentro de você, querendo definir você como pessoa. Só que por outro lado, esta obsessão, durante toda a sua vida conjugal, se manifestou através de fobia. Nossa, e se eu largar e não conseguir viver com a minha própria renda? E se eu perder a guarda dos meus filhos? E se a minha família virar as costas para mim? E se a família do meu marido, que será ex-marido, virar as costas para mim? E se os amigos não quiserem? E se eu ficar mal falada? E se os meus filhos não quiserem mais olhar na minha cara? E se? Então a neurose obsessiva, você quer tanto uma coisa, aquilo é tão forte que assusta. Então vem em forma de fobia e essa fobia se espalha em determinados segmentos. Amigos, família, tá? O monge falou isso aí. Quando você superou a face fóbica da sua neurose obsessiva, veio agora ela em forma de culpa. Você já está sentindo culpa por ter dado início ao divórcio, sentindo culpa porque o que meus filhos vão pensar, se sentindo culpada de será que eu estou dando um mau exemplo para os meus filhos? Será que já está começando a sentir culpa? É a mesma neurose. Então você precisa ficar de frente com essa neurose. Ficando de frente com as neuroses é levando a cabo o que você começou. Ir na audiência e se divorciar. Nem que seja para virar uma freira e não ter mais nada com ninguém. Agora tem outra coisa. Disse o monge para ela: você também me perguntou se é normal conviver com essa culpa de ter traído o marido. Veja bem, o monge pegou o exemplo da folha. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Até uma folha para cair de uma árvore tem o consentimento de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Deus sabia da possibilidade de você se encontrar com seu novo amor. Nunca fez nada para impedir e permitiu com que vocês se envolvessem e permitiu até com que você, tempos depois, viesse falar comigo, disse o monge. E esse mesmo Deus que permitiu tudo isso, há de permitir também o divórcio, a assinatura final. Se Deus não quisesse que você tivesse uma nova oportunidade nos braços de outro alguém, certamente teria mandado 1 bilhão de acontecimentos para impedir isso, desde o começo até sabe-se lá quando. Ah, monge, mas você está se esquecendo de um detalhe. Isso é determinismo, é fatalismo. E o livre-arbítrio? Deus não nos deu o livre-arbítrio? E aí vem o fio da questão. O livre-arbítrio é, ao mesmo tempo, uma das coisas mais maravilhosas que tem e uma das maiores desgraças da humanidade. Porque só na fase hominal que o espírito eterno, imortal e reencarnante, que somos nós somos espíritos eternos, imortais e reencarnantes, só na fase hominal é que o espírito tem esse atributo do livre-arbítrio. Nenhuma outra fase tem. Na fase elemental, quando nós éramos uma mônada, lá nas 33 mil mônadas, 33 mil pontinhos de luz dentro da mônada, cada um daqueles pontinhos de luz, um espírito. Quando você, enquanto pontinho de luz, estagiou em todos os reinos elementais, terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais, não teve livre-arbítrio. Quando você passou por todos os segmentos do reino animal, foi protozoário, fungo, inseto, anfíbio, invertebrado, mamífero, vertebrado, tá? Não teve livre-arbítrio. Não tem como você pegar um gato e ensinar o gato a ser lebre. Gato vai ser sempre gato, cachorro vai ser sempre cachorro. Não adianta. Até tem cursinho para adestrar animais, mas um curso para fazer um cachorro ser cachorro não é essa necessidade, porque ele já nasce com instinto suficiente para ser cachorro.
Há um campo morfogenético, que são os registros acásticos, que através do inconsciente coletivo, que o animal também tem, já penetra nele e faz com que ele baixe um download nele, e automaticamente ele vai seguir o script daquilo que ele nasceu para ser. Aí quando nasce na fase hominal, da fase animal para hominal, passa na fase transitorial, que a Terra não abriga mais esses espíritos, que é aquela fase híbrida, meio homem, meio bicho. A Terra não abriga mais esses espíritos. Lá ainda tem mais ou menos um começo, um pedacinho de livre-arbítrio, mas não tanto, ainda é bem determinista. Quando chega na fase hominal, aí quer usar e abusar do livre-arbítrio, porque agora eu posso, tantos milênios sem livre-arbítrio, agora eu vou usar do meu livre-arbítrio. Legal. Você vai usar seu livre-arbítrio, né? Tá. O ser humano, ele está aqui, passou por diversos reinos evolutivos, elementais, animais, híbridos, até chegar no reino hominal. Do hominal vai para o angelical. No angelical também não tem livre-arbítrio. Segue a essência divina que é em si. No arcangélico não tem livre-arbítrio, querubínico não tem livre-arbítrio, serafínico não tem livre-arbítrio, eloínico não tem livre-arbítrio, só a fase hominal tem livre-arbítrio. Que ao mesmo tempo é uma desgraça e é uma coisa boa também, que você pode experimentar várias coisas. Mas nada é sem preço, tudo tem um preço. Um dia a conta chega. Livre-arbítrio nada mais é do que pagar para ver. Resumindo, o que é livre-arbítrio? É pagar para ver. Só que um dia a conta chega. E quando chega, o camarada não quer suportar. Meu casamento acabou, minha mulher me largou por outro, meu marido me largou por outro, a amante do meu marido tomou tudo de mim, a amante da minha esposa também tomou tudo de mim, que meu sócio me passou a perna, que meu carro foi levado pela enchente, minha casa desabou, que não sei... Pronto. Não imagina essa pessoa, que é a conta parcelada, nem tá vindo tudo, viu? É a conta parcelada de todo o seu livre-arbítrio acumulado das encarnações anteriores. E dessa também. Só que o cara quer usufruir do livre-arbítrio, mas não quer pagar. Não quer pagar. E aí complica. Aí complica. O livre-arbítrio é uma coisa que permite com que você saia totalmente do seu propósito divino encarnatório. Mesmo que seja para fazer uma coisa maravilhosa, mas saiu do seu propósito. E vai responder por isso. Claro que a vida, antes de dar uma lapada, ela dá uma série de oportunidades para você voltar para o seu eixo, para o seu dharma, para a sua ordenação divina. Imagine se um gato resolve voar. Por mais que ele voe muito bem como uma águia, ele não está cumprindo a função de gato dele perante o universo. E o universo cobra. Você tinha que ser, por exemplo, gato por 25 anos. Durante 23 anos, que quando você tinha 2 anos de gato, durante 23 anos você decidiu ser uma águia e voou como uma águia por 23 anos. Agora você volta como gato de novo. E dessa vez vai com uns donos bem ruins, que não vai deixar você ter nenhuma criatividade, para você não deixar de ser gato. Entendeu? Vai ter uma ninhada atrás da outra, para produzir vários gatinhos e ensinar eles a ser gato também. Embora não precise ensinar, mas pelo exemplo, um gato com o outro. O ser humano não é diferente. Você veio para uma coisa, por mais que você seja excelente numa outra coisa, você veio para fazer isso aqui. Você vai voltar de novo até cumprir sua meta. Ah, mas eu fiz tantas coisas boas. Legal, mas agora volta lá para fazer o seu. Primeira vida vai dando chance. Não abraçou a chance, vai repetindo aquelas oportunidades, vai repetindo a prova, nascendo e morrendo, renascendo, ainda progredindo sem cessar, tal é a lei. O problema é que as pessoas que vêm com você nesta experiência encarnatória, pode ser que não venham mais na próxima. E você tem um problemão na outra para concatenar ali as ideias e projetos. Escolha sua. Escolha sua. Escolha sua.
Imagine, por exemplo, se o Virgulino Ferreira, o Lampião, se ele decidisse nascer, não vou reencarnar agora não, vou reencarnar daqui 50 anos, se ele reencarnasse 50 anos depois, se ele teria a oportunidade de ter aquele grupo que ele montou para Luiz Carlos Prestes, se ele reencarnasse lá 70 anos depois, se ele teria aquela oportunidade, se aqueles mesmos espíritos que o seguiram na coluna Prestes seguiriam, Getúlio Vargas teria todo aquele apoio que teve se nascesse, por exemplo, 70 anos depois. Será que aqueles mesmos espíritos estariam ali reencarnados 70 anos depois para apoiá-lo? Então o camarada ele tem que seguir o Dharma dele na época que ele foi colocado dentro do contexto histórico concreto de época que ele foi inserido. Mas é que o vazio dentro do ser humano é tão grande, construído pelo próprio ser humano, que ele tenta preencher com um monte de outras coisas que não trazem a verdadeira felicidade. Como essas pessoas, por exemplo, não, que eu vou embora do meu país, que o meu país aqui não dá mais, que eu vou embora para o país X, eu vou embora para o país Y, tem gente até querendo ir embora do planeta. Que aqui não dá mais, não dá mais, por quê? Porque nas suas outras encarnações você só ferrou com esse lugar. Aí você é mandado para lá de novo e quer fugir. Não, que eu vou aprender outra língua, tá, você tem seu livre-arbítrio. Só que volta para lá de novo. Todo esse pessoal que sai do país de origem, que às vezes não tinha tanta necessidade, é diferente de um refugiado, é diferente de alguém que a coisa tá preta lá no seu país, ou politicamente, ou em termos de fome, tá? E sai para tentar ver guerra, sai para se refugiar num outro lugar, é diferente. Estou falando daquelas pessoas que têm a família muito boa, que Deus sempre deu do bom e do melhor para a pessoa, e quando os pais pensam que aquele filho, aquela filha vai estar ali para cumprir os seus propósitos, tá? Ó, pessoal, ó, e você vê que às vezes não tem nem condições. Vai com o apoio da família. Chega lá, precisa de dinheiro da família todo mês. Não para em serviço nesse outro lugar, porque não tinha qualificação devida para ir para o outro lugar, nem lá se adapta a nada. Aqui no país que estava também não se adaptava a nada, não queria ser nada, e chega lá, acha que vai viver lá, no bem bom, sustentado pela família à distância. Aí sempre parte aquele e fala, mas e se esse for o Dharma dele, o propósito dele? Que Dharminha é desgraçado, hein? Não evoluir agora é Dharma, é propósito divino, é ordenação divina. Que o Dharma é a ordenação divina, o propósito. Ainda tem aquele que parte de lá e fala assim, não, é porque ele está transformando os karmas em Dharma, como se karma virasse Dharma. Gente, se escutar uma pessoa falar uma coisa, desliga o vídeo. Desliga o vídeo, levanta da palestra, vai embora. Nem discute, não vale a pena, nem discute. Não me discuta com uma pessoa dessa. Porque com a cabeça de um ignorante só quem pode é o pescoço. O baiano Pai Antônio de Oliveira já fala, com a cabeça do ignorante só quem pode é o pescoço. Uma pessoa que vira para você e diz, tem que transformar os karmas em dharmas, pula fora. Pessoa que confunde salto transpessoal com salto quântico. Salto quântico é uma coisa da mecânica quântica, tem nada a ver com evolução espiritual. Que o fulano estava atrasado e ele tomou novas decisões, fez um curso lá de fim de semana, e agora ele está tratando de pessoas, e com isso ele deu um salto quântico na evolução dele, ou seja, queimou 150 anos de karma. Isso é salto quântico? Chama um físico quântico, uma pessoa especialista em mecânica quântica, e pede para ele explicar o que é salto quântico para você ver. Salto quântico está relacionado a uma série de oscilações entre partículas e ondas, e condições de ondas e partículas, e uma série como é que eu posso dizer? Vou usar um termo que talvez esse não seja mais apropriado. Uma série de nuances subatômicas que podem vir a ser classificado como salto quântico laboratorialmente constatado. Ela é constatada em laboratório. O salto evolutivo, em termos de evolução espiritual, não pode ser medido em laboratório. Então não dá nem para dizer que foi um salto. Então seria um salto transpessoal e não quântico. Então cuidado com essas pessoas que metem o quântico em tudo, e essas pessoas querem confundir espiritualidade com física quântica, com uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. Que a espiritualidade manipula uma física diferente, que acaba interferindo neste mundo físico através do pensamento e de comandos eletromagnéticos e ectoplásmicos, sim.
acontece. E que se assemelha muito ao modo que a mecânica quântica trabalha com as suas partículas subatômicas, se assemelha muito, mas não é mecânica quântica. Espiritualidade está muito mais a ver com metafísica, com uma física transpessoal, como diz o Frei Bruno, do que mecânica quântica. São coisas distintas, mas você vê aí um pessoal do campo da espiritualidade misturando física quântica com espiritualidade, e é complicado. Quando os espíritos falam que querem colocar ciência e religião, ciência e espiritualidade para caminhar lado a lado, estão querendo dizer colocar exatamente cada pingo no i. Espiritualidade, espiritualidade, física quântica, física quântica, física convencional, física convencional. Cada um no seu segmento, cada um tem sua importância, cada um tem suas limitações ou não limitações. Potencialidades. Mas não me venha misturar física quântica com espiritualidade, que não dá. Então, o livre-arbítrio que a mulher falou para o monge: olha, monge, mas você está esquecendo que você falou que não quer uma folha do céu sem Deus querer, e se eu me encontrei com aquele amante e hoje eu estou separando meu marido é porque Deus permitiu e está tudo certo. E o livre-arbítrio? Pode ser que não estava tudo certo, mas Deus, através do meu livre-arbítrio, permitiu que eu pecasse. Tá. Isso é o que é colocado na cabeça da gente, inclusive no mundo ocidental. O mundo ocidental é a fábrica da infernização, é a fábrica da demonização, é a fábrica da satanização, é a fábrica da diabolização, é a fábrica da pecaminosidade. A fábrica. O mundo ocidental é a peste para isso. Tem muita coisa boa do lado ocidental, mas para certas coisas é o diabo. E aí o monge calmamente disse o seguinte: olha, livre-arbítrio é uma invenção criada pelo reino nominal, uma brecha que o espírito humano recebe quando está nessa fase, nessa condição humana, que nas outras fases da evolução não existe. Elemental não existe, na animal não existe, na angelical não existe, é só na fase humana que o espírito está atravessando que ele tem o direito ao livre-arbítrio, que é uma prerrogativa o espírito tem para dizer assim: olha, eu quero pagar para ver, eu quero experimentar um monte de coisa que não é para mim, e depois eu corro atrás do prejuízo. Quando a conta chegar, eu pago, só que não. Aliás, paga, né? Só que não quer pagar. Aí vai no pai de santo, vai no padre, vai no escambau querer modificar as coisas. Se você for num lugar sério, lá eles vão te explicar o que está te acontecendo. Olha, por conta do seu livre-arbítrio, você agora está recebendo as contas que você se comprometeu a pagar quando você resolveu livre arbitrar. Você achou que ia ficar por isso mesmo? A vida te deu chances, oportunidades, direitos, caminhos, meios, rumos para você voltar para o seu Dharma, para a sua ordenação divina. Você decidiu não, então agora a conta está chegando para te colocar dentro dos seus propósitos. Funciona assim. Quando um espírito morre, conta que aqui é o corpo físico morto, ele volta, faz conta, para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, ele vai estar na mesma condição vibratória que ele estava no campo físico. Então não importa se rezaram missa de 7º dia, se fizeram um ritual tremendo, ele vai ficar na mesma condição energética e vibracional com que ele sentia e pensava, ou seja, com as energias que ele emanava. Se ele era um espírito muito preso à matéria ficará. Ou seja, nem ficará 100% no plano espiritual, nem 100% no plano material. Ele ficará no meio, ou seja, numa condição umbralina, que nem sempre é um lugar terrível. Eles é um lugar muito parecido com a Terra. Pode ser que lá acolham ele e tudo tem um preço. Lá ele, seja o preço que for, consiga as coisas que ele conseguia na Terra, inclusive sexo, bebida, drogas, etc. E pode ser que ele fique a vagar, mendigando energeticamente, encostando num aqui, no outro ali, azucrinando um, enfim, eu só sofrendo, que já é muita coisa ruim. Aí chega um dia, um belo dia, o camarada recebe a oportunidade de reencarnar. Ele vai lá para um lugar especializado em reencarnar,
Lá na câmara do esquecimento ele vai passar talvez por uma preparação, se o local lá for bom, senão já vão colocar ele praticamente no trâmite da reencarnação, sem explicar muita coisa. E quando houver a barriga certa para ele reencarnar, dentro do padrão vibratório que ele se encontra, das necessidades evolutivas que ele precisa, ele nascerá naquele meio em que ele precisa para crescer. Porque o nosso maior propósito é crescer, progredir e ser feliz. Então, para que isso ocorra, ele tem que dar um ressignificado a tudo que aconteceu. Então ele vai passar lá na câmara do esquecimento por um tratamento geralmente hipnótico, meditativo a princípio, autossugestivo, depois hipnótico, em que ele vai se concentrar, ele vai ser orientado a se concentrar. Enquanto o corpinho físico dele está crescendo no útero da mãe, o corpo espiritual dele vai evoluir até chegar ao ponto de ser um nenê também. É um processo, enquanto o corpinho está crescendo, o corpo dele lá está se ajustando. Legal, até quando o corpo físico e o corpo espiritual tiverem as mesmas proporções de um nenê, aí no momento certo ocorre, né, a fusão encarnatória. Nesse período, enquanto isso não acontece, ele fica lá num período, geralmente 4 meses depois que o corpo físico dele já está sendo gerado, ele vai para a câmara do esquecimento. Lá ele vai passar por um processo muito parecido com aquela meditação do Sahaja Yoga, em que você deixa os pensamentos virem na cabeça e vai dizendo, sinto muito, e vai dizendo, não são meus, 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 até que chega um momento que a mente dá um apagão. Quando ela dá esse apagão, é o momento que dá uma desconectada no inconsciente, o subconsciente e o consciente. Para quê? Para que o consciente com a parte da mente que nos define enquanto ser individual, enquanto individualidade cósmica, se desligue de tudo que foi, como se passasse por um reset. Sabe aqueles aparelhos que você faz uma resetagem, apaga tudo? Pois é, o seu consciente passa por um reset, tudo fica guardado no seu inconsciente, e aí é o momento que dizem que você passou pela lei do esquecimento. Não é que passou pela lei do esquecimento, você passou por uma ressignificação. O seu consciente fica limpo de quem você foi, você passa por um reset, tudo vai para o seu inconsciente, fica guardado lá, as recordações de quem você foi, inclusive das outras vidas, está tudo lá. E quando você reencarna, obviamente você não vai lembrar de nada. E aí você vai despertando e recordando conforme você for crescendo novamente. Você vai recebendo novas oportunidades de se encontrar com quem você foi, principalmente a personalidade. A personalidade ela vem com muita força, que a personalidade, uma parte dela é índole, é orgânica, 50% ela está muito relacionada ao nosso DNA, e outra parte ela está relacionada ao meio epigenético. O meio molda você. Então, por exemplo, você pegar uma pessoa de temperamento muito explosivo, se ela for criada no meio explosivo, aquele temperamento junto com a epigenética do meio faz dela uma bomba humana. Agora, se ela tem um temperamento explosivo e ela é criada entre pessoas amabilíssimas que a ensinam ela o autocontrole e a amabilidade, ela vai explodir vez por outra, mas ela vai ter mais recursos para controlar esse traço da personalidade. Aí numa outra encarnação, quando o sistema nervoso e o sistema orgânico dela estiver sendo formado, já se forma com esse novo padrão. Então ela vai ter um outro padrão genético, porque é a mente que forma o corpo, então ela vai ter um outro padrão genético de personalidade e aguardando os outros 50% do meio, ou seja, epigenético, para somar a sua personalidade. Mas quando a pessoa está por volta dos seus 12, 13 anos, vem muito da genética da pessoa, que é a soma das personalidades das outras vidas, vem de uma vez. Somado a isso, tem mais 50% do meio em que ela está sendo educada e criada para constituir sua personalidade, que às vezes demora anos para constituir. Tem gente que tem 40 anos e ainda não tem a personalidade definida. Até porque nossa personalidade é múltipla, viu? Ter personalidade múltipla é normal. É normal. Só não pode se perder nelas. Isso é patológico. Ou ser muito rígido. Eu sou assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, sempre fui assim, viverei assim, morrerei assim, Gabriela. Isso também é patológico.
a síndrome de Gabriela, como a chamada múltipla a bipolaridade, que antigamente era chamada de personalidade dupla, que é diferente do transtorno de humor, hein? Bipolaridade é uma coisa que a pessoa apresenta um comportamento que pode durar semanas, depois volta para um outro comportamento diferente daquele que pode durar semanas também. É a água e o vinho. Aquela pessoa que passa por aquela porta com esse humor e volta assim, quebrando tudo, isso é transtorno de humor. O pessoal tem o hábito de confundir transtorno de personalidade com transtorno de humor. Mas enfim, lá para os 13 anos de idade, 14, que começa a aflorar a parte da personalidade da pessoa, e aí já dá para definir quem ela foi nas outras encarnações e o que ela era. Tá, onde é que entra o livre-arbítrio nisso? O livre-arbítrio nisso entra no momento em que a pessoa começa a se conhecer e ela começa a entender, independente da família que ela nasça, ela começa a ter afinidade por X ou por Y de coisas, seja na sexualidade, seja no campo profissional, no campo das artes, no campo da música, no que quer que seja. Ela começa a ela perceber que ela pende para tal circunstâncias. Ela começa a perceber que algumas coisas tocam fundo lá no coração. Vou citar um exemplo meu. Eu sempre tive uma queda por religiões voltadas ao espiritual, a mediunidade, a magia e tal. E aí o que acontece? Por mais que eu tenha recebido uma série de incentivos para sair disso e não fazer isso de jeito nenhum, eu não era feliz fazendo outras coisas, a não ser coisas relacionadas à magia. Então isso era meu, isso estava em mim. Isso era meu, isso estava em mim. Porque o meu espírito precisava disso, eu trazia isso comigo e eu aceitei. Então eu trazia aquilo comigo e, aliás, eu trouxe isso comigo. Então, para não fugir muito, explicar exatamente o que aconteceu lá com a nossa irmã, ela defendeu a teoria de que o livre-arbítrio dela levou ela a desviar daquele caminho, daquele propósito, quando na verdade o livre-arbítrio em si não existe, porque você passou por toda aquela fase da câmara do esquecimento. Por que a pessoa nasce de novo com esse benefício do esquecimento? Para fazer bem feito o que a pessoa veio para fazer. A pessoa está lá, passando por aquela fase de aquele reset que eu falei, né, que desmembra o inconsciente do subconsciente, do consciente, para que dê uma limpeza no consciente, para que a pessoa possa vir desligada de quem ela foi. Lá no inconsciente dela estão as necessidades dela, ou seja, tudo aquilo